Então, quando eu tô com o sistema imunológico fragilizado, quando essas células de defesa minha não conseguem fazer o papel que ela deveria, eu fico mais suscetível às doenças, que é o caso dos nossos idosos. Bom, o avanço científico, então, voltando então ao tema da nossa aula, o avanço científico, então, ele é importante porque aí eu tenho medicamentos, né? Os medicamentos, eles podem ser produzidos a partir de materiais sintéticos, artificiais, né? Que são sintéticos, aqueles produzidos no laboratório, ou podem ser naturais também. Eu tenho remédios, medicamentos à base de produtos naturais, à base de plantas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um antibiótico muito famoso é a penicilina. Foi o primeiro antibiótico descoberto. Foi lá na época da Segunda Guerra Mundial. Esse antibiótico, ele foi descoberto por uma pessoa que estava estudando formas de combater bactérias, porque vamos lembrar que antibiótico é para doenças causadas por bactérias. Quando eu tô com uma doença causada por vírus, eu não tomo antibiótico, o antibiótico não é eficiente. O que é a penicilina? A penicilina é uma substância que eu tenho num fungo. O fungo é um ser vivo, então ele é natural. E a penicilina, ela tem propriedades, que está lá no fungo, propriedades de impedir o crescimento e a reprodução de bactérias que causam doenças. Então, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que tem medicamentos, antibióticos, que são produzidos a partir de fungos, né? Ou seja, de materiais aí que seriam naturais. Tá, tudo bem. Mas a a produção de medicamentos é rápida? Não, eu preciso conhecer a doença, depende de muita pesquisa, eu preciso de avanço científico, depois eu vou precisar de cobaias, né? O que são as cobaias? Que fazem os testes, né? Geralmente a gente usa animais, né? É muito utilizado, mas pessoas também. Talvez vocês estejam acompanhando ou ouviram alguma coisa, ou vão ouvir agora de mim, não tem problema, que países como a China e os Estados Unidos, se não me engano, os Estados Unidos também, já começaram a desenvolver testes em pessoas de vacinas para o coronavírus. Ou seja, vão testar essa vacina. Porque eu preciso ver como todo medicamento e vacina tem efeitos colaterais, que eu já vou falar do que são efeitos colaterais. Mas eu preciso primeiro testar. Que legal, então a China está fazendo teste em pessoas humanas, óbvio, em humanos para vacina contra o coronavírus, então estamos livres do coronavírus. Não, né? Isso é um avanço ótimo, né? Sinal que as pesquisas estão progredindo, porém, elas demoram muito mais do que isso, né? De acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, as vacinas, né? Qualquer vacina demora aí de 1 ano a 1 ano e meio para ser produzida. Então a gente não vai ter uma resposta rápida em relação a isso, né? Por isso que a gente precisa ficar em casa nesse primeiro momento, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando. Não é o fim do mundo, mas é uma medida necessária para que menos pessoas sejam prejudicadas, né? Um menor número de pessoas sejam prejudicadas e sofram com essa doença. Bom, mas voltando a falar aqui do que a gente estava conversando. Então, o medicamento ele demora muito tempo para ser produzido. Ele depende de muita pesquisa, muita ciência. É por isso que a gente tem que valorizar a ciência. Ele depende de cobaias, né, de testes que são feitas para testar, verificar os efeitos colaterais. Todo remédio que vocês forem tomar na vida, se vocês forem olhar aquela coisinha chamada bula, né, que vem aquele papelzinho escrito um monte de coisa que vem nos remédios, vocês vão ver que tem efeitos colaterais lá. Que são aqueles efeitos que podem acontecer na ingestão daquele medicamento. Então tem, por exemplo, aquele remédio, ele trata gastrite, mas ele dá dor de cabeça, ele dá enjoo, é um efeito colateral dele, né? Bom, de qualquer forma, a gente tem aí os medicamentos, né? Por exemplo, os antirretrovirais, esse é um medicamento, ele é muito usado no tratamento da AIDS, que é uma doença que afeta o sistema imunológico. Então, é um vírus chamado vírus HIV que causa a doença chamada AIDS. O que o medicamento faz? O medicamento antirretrovirais, ele faz com que o vírus que está dentro da pessoa, que não tem cura, a pessoa fica com esse vírus dentro